Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E nesse momento eu falo agora, é demais, né? Com o nível 2 dos anos finais. E hoje na nossa aula de língua portuguesa, vamos falar de polissemia e ambiguidade. O que se trata isso, professora? Antes, vamos só retomar ao conteúdo das aulas anteriores, que vimos aí se é mito, se é lenda, vimos aí algumas diferenças. Vejam bem, o que é mito? Olha a definição. Algumas características do mito, ó, utiliza muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis, e procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses. E a lenda? Quais são as características da lenda? Veja bem, se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. E outra característica, usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Vamos ver mais, ó. Vimos também nessas aulas anteriores, vimos sobre as lendas indígenas, as lendas que fazem parte aí do nosso folclore, do folclore do Brasil. Vejam bem, contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes. As lendas surgidas entre os índios brasileiros se popularizaram e fazem parte do nosso folclore. Muito lindo, não é mesmo? Bom, agora vamos para a nossa aula e eu te convido para uma leitura de uma tirinha de Agar. Olha só, o rapaz pergunta: quer um hambúrguer? Ele responde: quero, completo, mas suspenda o pepino. Aí aparece o outro segurando o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo? Bom, o que será que o atendente entendeu com o suspenda? Deixa eu só ativar a minha caneta linda aqui. Olha só. Suspenda o pepino. E o que ele fez? Suspendeu o pepino. Qual é o sentido suspenda tem para Agar e qual o sentido que suspenda tem para quem o atendeu, fazendo aí o hambúrguer? Quais são os mesmos sentidos? Então vamos ver, vamos falar antes aí sobre o que é semântica, já que vamos falar de polissemia e ambiguidade, né, que tem a ver aí com o sentido, o significado das palavras em determinados contextos, certo? Olha só, o que é a semântica? O que se trata? A semântica é a área da linguística que estuda o significado e a sua relação com o significante, certo? Então, as palavras, o seu significado dentro aí de um contexto. O significado está associado ao sentido e, portanto, ao conteúdo e ao contexto. O significante está associado à forma de palavras ou de sinais, ou de grafia ou de som. Ou seja, o significante está associado à forma da palavra e o significado ao sentido que ela faz, certo? Olha só,
os exemplos. O menino estava segurando vela para o casal. O que quer dizer que quando tem um casal e uma pessoa junto segurando vela? A pessoa está mesmo segurando uma vela? Ah, é uma expressão, um jeito de falar? Sim, uma expressão, um jeito de falar. Segurar vela, que quer dizer que ele está sem uma companhia naquele momento, mas referindo-se ao instrumento vela mesmo, que a gente acende para iluminar em uma noite escura, não é mesmo? Olha outro exemplo. As velas do barco estavam bem armadas. Perceberam? Essas velas aqui não é a mesma vela dessa outra formação, dessa outra frase. Perceberam? Então, é sobre isso que a semântica estuda. Então, vamos dando sequência. Ao nosso conteúdo de hoje, nós traremos polissemia e ambiguidade, que vão tratar das seguintes condições. Olha só. A polissemia e a ambiguidade são condições que frequentemente aparecem em discursos, seja de maneira intencional ou seja de maneira não intencional. Mas vamos perceber que isso também acontece até na oralidade, enquanto falamos, não só na escrita, certo? É importante entendermos que tanto a polissemia quanto a ambiguidade estão estreitamente relacionadas à multiplicidade ou duplicidade de sentidos, certo? Vamos tratar primeiro, então, da polissemia. Bom, se a semântica trata aí do significado, do sentido das palavras, então, se é polissemia, semântica, semia, é muitos significados, certo? A polissemia é um conceito da área da linguística e configura-se como a capacidade de um vocábulo, ou seja, uma palavra, assumir diferentes sentidos em um contexto definido. Ou seja, aquela palavra ela vai assumir o seu sentido dependendo do contexto em que ela está inserida. Olha esses exemplos. A palavra braço. O que eu me lembro quando eu digo braço, fora de contexto? Nós temos o braço, que são os nossos membros superiores, e temos também o braço da cadeira, não é mesmo? Tá vendo como a mesma palavra tem outros sentidos dependendo do contexto. A palavra banco. Ah, um banco de se sentar. Ou então, o banco, que é uma instituição financeira. Percebem que a palavra é idêntica, mas tem sentidos diferentes conforme o contexto. E a palavra manga. Temos manga das nossas blusas, manga, certo? E temos também a fruta. Perceberam então que uma palavra que mesmo idêntica, ela pode assumir outros sentidos. Com essas mesmas palavras, vamos a alguns exemplos de polissemia. Ó, a blusa foi deixada no braço do sofá. Bom, o sofá tem um braço? O sofá tem uma parte que chamamos, né, por algum motivo de braço, braço do sofá. Ou seja, a blusa foi deixada no braço do sofá. Nós temos um sentido para braço. Agora, Sofia machucou o braço. Ou seja, aqui não estamos tratando de um braço de sofá, estamos tratando sim de um membro do nosso corpo, certo? Outro exemplo, fomos ao banco quitar a dívida. Percebe? Esse banco, então, no caso, é a instituição financeira, certo? E esse outro, há um banco de madeira na praça. Esse banco aqui já tem outro sentido, certo?
que é onde podemos nos sentar na praça, apreciar a paisagem. Olha esse exemplo. Júlia ama frutas, em especial manga. Bom, já que eu falei que Júlia ama frutas, logo essa manga aqui, na mesma construção, trata-se de uma fruta, certo? E por último, ele vestiu uma camiseta sem mangas. Bom, ele vestiu uma camiseta sem mangas. Obviamente, neste contexto, uma camiseta vestiu, estamos falando de mangas das blusas, certo? Então, vimos aí a polissemia, uma mesma palavra pode assumir outros sentidos, certo? E agora vamos falar de ambiguidade. O que tem a ver? Como é que acontece a ambiguidade? Olha só, a ambiguidade é considerada uma figura de linguagem cuja característica é a duplicidade de sentidos que podem causar confusão a quem lê. Então, a ambiguidade ela pode ser intencional dependendo da construção do texto, até mesmo em composições de músicas. Você já ouviu alguma música? Tenta puxar na memória. Alguma música que alguma palavra traga duplo sentido? É a ambiguidade, que é tratada também em textos, né, intencionalmente, funcionando como uma figura de linguagem. Olha aqui a tirinha do Armandinho, ele todo bonitão, com seu cabelo azulão, vendo pôr do sol. Obviamente deve estar na praia e alguém chega e pergunta: quanto quer pelo pôr do sol? E aí ele já responde: não muito feliz, dá para ver pela expressão, né? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, nós sabemos que o interlocutor entendeu a palavra vendo, né? Como se estivesse vendendo algo. E ele colocou em sua plaquinha que ele estava vendo, no sentido de verde, observar. Perceberam? Essa aí é a ambiguidade. Uma palavra pode parecer duplo sentido. Como uma pessoa que está apenas vendo um pôr do sol em uma praia ou perto de uma cachoeira, com uma plaquinha vendo o pôr do sol. Uma plaquinha já vai dar aí uma ideia de que está vendendo e não vendo, ver, certo? Mais um pouquinho sobre a ambiguidade, olha só, ela pode ser proposital, mas quando é empregada de maneira não intencional, é considerada um vício de linguagem. Ou seja, se eu não tenho intenção de dar duplo sentido para aquela frase, ela vai funcionar como um vício de linguagem e pode trazer outras interpretações para quem lê. Olha só, visitei o ponto turístico do país que sofreu o atentado. Ok para essa frase? Quem sofreu o atentado? Foi o ponto turístico ou foi o país inteiro? E aí? Visitei o ponto turístico do país que sofreu o atentado. Então, quando tem essa ambiguidade, que eu não sei se quem sofreu o atentado foi o país ou foi o ponto turístico, né? Então, gera aí uma dificuldade de compreensão, certo? Olha esse outro exemplo. Meu tio passou o fim de semana em sua casa. Bom, ele passou o fim de semana na casa dele ou na casa de quem eu estou conversando? Eu falo, olha, o meu tio passou o fim de semana na sua casa. Será que ele estava lá na sua casa e você não me contou? Ou seja, tá vendo como a ambiguidade pode trazer outros sentidos e uma má compreensão da nossa construção? Então, meu tio passou o fim de semana na casa dele ou na casa da pessoa com quem eu estou falando? Olha essa outra. A professora deixou a turma empolgada. Ela deixou a turma empolgada
O que ela fez? Ela estimulou a turma, ela deu uma palestra legal para a turma e a turma ficou empolgada? Ou ela saiu e deixou a turma empolgada? Ela ficou empolgada ao deixar a turma. Como será que foi empregado, né? Esse deixou, trazendo aí uma duplicidade. Então, isso é considerado um vício de linguagem pela falta de atenção ao falar ou até mesmo escrever, certo? Quando eu leio algo que eu não compreendo bem, se foi com uma coisa, se foi com outra intenção, então nós temos aí a ambiguidade de maneira não intencional do falante ou do escritor. Vamos exercitar então para ver o conteúdo da aula de hoje, se a gente compreendeu o que foi falado, pode ser? Olha só, o que está pedindo na nossa questão. Marque a alternativa que apresenta uma palavra polissêmica, ou seja, que pode ter vários sentidos. Vamos ver? Supermercado. Bom, supermercado tem outro sentido além de supermercado mesmo? Você sabe se sim ou se não? Eu não conheço, desconheço. A palavra estudante tem mais de um sentido do que ser mesmo um estudante. Ele pode sim ser estudante de várias coisas. Eu sou estudante do ensino fundamental, eu sou estudante da EJA, mas não deixa de ser um estudante, não é mesmo? Olha só, dentista. Essa palavra pode ser empregada para outro tipo, sem ser outro tipo de pessoa ou coisa, sem ser o profissional que cuida dos dentes. Couve. Além daquela folha toda verdona, né? Que podemos colocar aí num tutu de feijão, quem sabe. Tem outro sentido para essa palavra? Também não. E temos por último, então, a palavra cabeça. A palavra cabeça pode ter outros sentidos? Bom, vamos pensar. A cabeça. E se eu disser, ele é o cabeça da turma? Eu posso estar querendo dizer que ele é o líder da turma, certo? Uma cabeça de cebola. Se bem que a cebola não tem uma cabeça, tem? Mas falamos a cabeça de cebola, certo? Então, a palavra que pode ser polissêmica, que pode ser não, que é polissêmica aqui, nesse nosso exercício é a palavra cabeça. Mais uma, analise o sentido da palavra destacada em cada caso. Olha só, aquele ator da novela é um gato, é um animalzinho? Ou é porque eu digo que ele é um gato porque é bonito? O que você acha? Eu acho que é porque ele é bonito, né? Ó, foram processados por fazerem um gato na rede elétrica. O que significa gato na rede elétrica? Como assim? Amarrar um gato na rede elétrica? Dizem que o gato na rede elétrica é quando puxa aí a energia de outro lugar sem ser distribuído formalmente para você, né? Agora, os gatos são mais espertos que os cães. Agora sim eu estou falando em seu sentido literal. Perceberam então que uma mesma palavra pode ser polissêmica, ela pode ter vários sentidos dependendo do contexto. E essa foi a nossa aula de hoje. Vimos aí a polissemia, que é quando uma palavra pode ter outros sentidos, dependendo do contexto. E vimos também a ambiguidade, que pode ser intencional, trazendo aí duplo sentido mesmo, ou pode não ser intencional, trazendo uma dificuldade de compreensão de quem lê e ouve, certo?
Espero que tenham gostado. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!